Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um Pod Síndico. Hoje eu, Reginaldo Silva, e o nosso querido Evandro Oliveira, estamos aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês, falando de um tema bastante importante no dia a dia dos condomínios, que são as questões das obras dentro dos condomínios, como que a gente pode estar mais atento a todo esse. Parece que não, mas é um problemão que acontece aí no dia a dia, né, Evandro? Seja bem-vindo, Sim. meu amigo. Obrigado aí pelo convite aí mais uma vez, né. Tá aí trazendo um assunto tão relevante aí para o mercado condominial. E tudo está nesse assunto que a gente vai falar hoje, Com né. Porque se certeza. não fosse ele, não ia ter condomínio. Exatamente, ó, Não olha é? só a importância, hein? Olha a importância, bem lembrado, né? Porque Sim, se não partisse aí dos engenheiros, né, das engenheiras de plantão, sim, como que ia existir essas grandes construções, sim, ia né? ser só Não um somente os cercadinho. condomínios, né, mas grandes Sim, obras que a gente vê aí nas cidades, né? Então, realmente é uma profissão de respeito e estamos aqui hoje com uma excelente profissional, Alice Feitor, nossa querida engenheira, professora do curso da é Abrasconde. isso aí. Seja muito bem-vinda, minha querida. É uma honra poder Obrigada, contar com a sua presença aqui obrigada. nesse dia. Eu queria aproveitar, né, agradecer aí o convite. É uma honra para mim estar aqui mais uma vez falando para a comunidade condominial, né. Sempre que a gente pode trazer esse assunto em pauta para a comunidade condominial, a gente eleva o nível, eh, da Bacana. área como um todo, né. Sim. E agradecer então esse convite, agradecer por estar aqui com vocês. Vou começar me apresentando, Sim, posso? claro. Sim, Então, sou Alice Feitor, eu eu sou engenheira civil, né, me especializei na área de perícias de engenharia, mas como a minha experiência aí de quase 15 anos eu iniciei, em construtora na parte de, entrega de obra, Hum, implantação do condomínio, então já faz quase 15 anos aí que eu tô atuando nessa interface construtora-condomínio, né. Então, acaba que por mais que eu tenha especializado em perícias, né, que também é uma área que ajuda demais, porque a gente está falando aí que uma das principais coisas que você vai acabar pegando em condomínio é a patologia das construções, sim. né, as próprias obras, né, nesses condomínios. Então, assim, acaba que eu fui sendo direcionada pela vida a atuar aí nessa parte de condomínios, né. Show de Show. bola. E isso, até falando um pouquinho aí da sua expertise, né, na área da engenharia. Isso a gente sempre vê, assim, a construção civil sendo levada sempre pelo público masculino, né. E aí a questão de uma mulher ali, engenheira, isso é muito importante também para principalmente para as mulheres que estão nos acompanhando, né, Com que são certeza. quebra de paradigmas, né, Alice? Com certeza. Se eu retomar lá atrás, quando eu comecei a faculdade, a minha turma de mulheres ali na faculdade era bem pequena, né, a gente Sim, se restringia ali a 5 mulheres no curso de engenharia, Isso com 40 6 pessoas. isso, então assim, hoje você já vê muito mais, né. legal. Então mas na minha época ali realmente ainda continua sendo, mas ainda era bem desafiador, assim, né. E tanto é legal você tocar nesse assunto que quando eu cheguei a estagiar em obra lá atrás, mas eu não me senti À muito à vontade, vontade, né. né. Por isso até que eu trilhei caminhos diferentes dentro da engenharia, né, que para muitos é um mundo totalmente desconhecido ainda, né, essa área de condomínios, essa área de vícios, garantias, né, todo esse assunto aí, né, que gira no que a gente está falando hoje. E e é por isso que eu trilhei um caminho diferente dentro da engenharia, né, eu me senti mais bem recepcionada, vamos dizer assim, por ser uma Sim, área relativamente nova, e como os engenheiros homens, vamos dizer assim, têm mais vontade de tocar obra, né, o grande sonho do sim. engenheiro homem é tocar obra.
Então essa área ia ficando um pouco esquecida por eles, assim, meio de lado, né? Entendi. E aí foi mais fácil de me inserir nessa área. E é legal que hoje a gente também tem, falando nessa pauta, né? Uhum. A gente também tem muita síndica, né? Sim, Mulher. claro. Sim. Então também tem suas dificuldades, mas que bom que a gente tem mais voz e mais espaço agora, né? Ah, não, isso é fundamental nos dias de hoje, né? Sim. E sem dizer que vocês mulheres sempre fazem com mais carinho, Somos mais mais Isso que eu ia falar. Eu detalhistas. acho detalhistas, né? que Então esse acho que tipo isso é importante. de coisa pra mulher, assim, ainda mais essa questão do detalhe, né? Do detalhe. Porque o homem, beleza, ele tá ali, vamos dizer assim, o engenheiro homem, ele é mais, Uhum. mais abrupto, Sim. vai, faz, e manda, grita, não sei o quê. Agora a mulher não, ela tem essa delicadeza por natureza. E aí, pra ela olhar uma coisa, ela tá ali, ela é observadora, ela fica observando, ela vai lá, acha o ponto. Sim, Tem o sim. traquejo, né? E como Tem. Para mediar as Sim, relações. também. né, até daqui a pouco a gente já vai entrar no tema também. E como lidar com essa situação, né? Você à frente ali, né, da obra, e aí você sabe, né, que tem esse negócio, né? O homem, Tem. uma mulher mandando em mim. Acontece Olha, eu muito. confesso a você que eu sou É uma mulher um pouco tranquilo. bruta. Facilita um pouco pro teu lado. A gente até fala muito sobre isso, né? Sobre como a mulher acaba em dados momentos, se masculinizando para tentar chegar um pouquinho do que seria o respeito pelo engenheiro homem. Mas às vezes a gente passa por situações que a gente sente que está passando porque é mulher. Entendi. Acontece. Infelizmente, a gente às vezes tem algumas situações, não vou mentir, né? Sim. Eu mesma já passei por poucas e boas aí, nesse sentimento de, olha, se fosse um homem ali falando, eu não ia estar sendo contestado e rebatido e colocado à prova, como eu sendo mulher, né? Então, mas, assim, eu consegui de maneira assim tranquila ir reverter nessas situações, né? A gente aprende a se posicionar, a gente aprende a mostrar nosso valor. E com equipe, sendo bem honesta, assim, com Sim. equipe de obra, eu não tenho esse problema mais. O pessoal tende a respeitar bastante, Legal. né? Porque sempre a gente leva para uma conversa muito técnica, muito segura, né? Eu acho que a segurança do que você está falando é o que traz o respeito no final das contas, né? Não é fazendo grandes imposições, não é esse o caminho, Sim. né? O caminho, eu acho que é sempre você mostrar que você conhece, ir com um jeitinho ali. E nesse caso as mulheres têm, né, o Tem um jeitinho, Né? jeitinho. né. Exatamente. A gente consegue ali: "Não, vem cá, vamos lá". E assim, eu pelo menos nas obras que eu fiscalizo, eu tenho bastante respeito da equipe, assim, o pessoal. Mas isso é importante, né? Até porque, como você mesmo disse, né? O Uhum, nosso mercado hoje condominial, ele está tendo uma gestão feminina muito grande, né? Então, uhum, muitas síndicas surgindo, muitas síndicas que já vêm desenvolvendo esse trabalho. uhum, Hoje eu conheço síndicas aí que tem mais de 30, 40, 50 condomínios, são empresárias do setor, uhum, e ali abaixo dela tem vários, né, vários síndicos prepostos, né, Sim. que atuam sobre o seu gerenciamento. E chegando isso também em outras funções que atendam ali o condomínio, tem mulheres hoje que são donas de terceirizada, Sim. donas de administradoras, né, sim, engenheiras, arquitetas, né. Então, assim, então isso é legal porque, você vê esse desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento feminino, né, nessa questão hoje do nosso segmento, né. uhum. Claro que todos os outros tá muito forte isso, né, mas falando aqui do setor condominial, isso é importante porque a gente vê que os condomínios estão sendo melhores cuidados agora, Sim. né? Não que vocês homens aí, nós homens não cuidávamos antes, né? Mas a gente vê que tem algumas coisas diferentes, né, Eu acho que acontecendo, o né? legal é você ter o equilíbrio. Sim, Acho que é importante ter a visão masculina e a visão feminina. O equilíbrio, ele acho que ele favorece como um todo, os setores em geral, mas o setor condominial também, perfeito. né? Mas Show, vamos lá. sim. Lembrando aqui a todos vocês que nos acompanham, que esse programa, o Pod Síndico, vem aí já, vai completar 2 anos já esse ano, hein, Evandro? Estamos Bastante, hein? aí com tudo aí na batalha diária, né? Mas agradecer aí aos nossos patrocinadores, a Renove Administradora de Condomínios,
a Orion Lift Elevadores e o grupo CGTech, que são nossos parceiros comerciais e parceiros aqui, tanto do Pod Síndico quanto da Abrasconde também. E você que está nos assistindo aí, não esqueça aí de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. Nosso papo hoje vai ser muito legal. Curtam aí nossa página e bora lá Vambora, trabalhar. vambora, vambora. Né? E depois vamos falar também da comunidade aí, a DEPAD, do nosso querido Verdade. Felipe Lima, que é um grande parceiro nosso aqui. Mas vamos lá. A gente começando aí a falar do tema, né? Ó, as obras em condomínios. Meu Meu Deus. Deus. Meu Deus. Eu acho que é legal a gente já começar ouvindo dela, é porque como ela tava do lado de lá, pela construtora, Sim. e agora ela veio pro lado de cada linha, né? Porque existe uma linha aí, existe um... Tênue, é. tênue. Ó, o trópico acho- de Capricórnio. Eu acho que é legal explicar, Ninguém né? vê, mas ele tá aí, ó. Ele tá aí. Como que era você defender um lado da construtora e agora você Triste. apontar, né? Porque tem que fazer ali os apontamentos e tal. Sim. E o legal é que, assim, o que eu vejo de diferente em você, dos Uhum, outros engenheiros que a gente já conversou, é que você tem essa expertise, uhum. né? Porque geralmente a pessoa ela é só um prestador de serviço. Ela não tava do lado de lá, Sim. da obra, né? Eu vou te contar assim, ó. Lá atrás, eu já percebi que essa relação era muito injusta. Muito injusta, né? Ah, por quê? Porque de um lado você tem a construtora com um baita de um corpo técnico, com acesso à norma, com os projetos em mãos, né? Com um corpo técnico mesmo. E quem ia receber o condomínio, Totalmente leigo. normalmente, era uma Leigo. pessoa leiga, né? Sim. Então, o próprio síndico, se não tiver um conhecimento. Hoje a gente ainda tem o papel do síndico profissional, que ele, até por quantidade, por volume, já vivenciei isso aqui, Isso. ele acaba tendo uma experiência maior. Sim. Mas o síndico orgânico, morador, ele, às vezes, é um dentista, um enfermeiro, um contador, Sim. né? As mais diversas profissões e não tem o conhecimento técnico. Então, eu achava essa relação muito injusta, né? Porque a pessoa que está recebendo, ela tem que confiar cegamente. E a gente tende a confiar que a construtora está entregando na melhor técnica. A gente, pô, a construtora não vai. Esses dias eu ouvi de um morador, né? Você acha mesmo que a construtora ia entregar e não pensar nisso? Eu acho. É quando você compra um Eu produto, acho. as pessoas acham que o dono vai lá pra fazer aquilo ali, né? É. E não esquece que tem toda uma logística por trás. Logística, né? E muitas vezes, assim, as obras estão sendo bastante deixadas, assim, nas mãos de estagiários, né? Pessoas Isso que é estão complicado. iniciando né, na atividade. Então, que não tem ali O feeling, né? o Aquela... feeling e, assim, a experiência, a Sim. expertise. E, honestamente, quando eu ainda tenho contato com obras, né? Porque eu ainda faço vistorias para construtoras também, o que eu reparo é que a função do engenheiro dentro da obra está muito mais administrativa, né? Tem muita coisa administrativa para fazer dentro de uma obra, né? Lançamentos, recebimentos de caminhão de concreto, um monte de coisa. E quem acaba lá na ponta fiscalizando, vendo os processos, acaba sendo o estagiário. Uhum. Então, essa visão, quem está adquirindo um imóvel na planta, quem vai receber um condomínio em implantação, não tem, né? Então, acaba que é uma relação muito injusta ainda hoje, né? E eu tenho uma sensação horrorosa, assim, de que as obras de 30 anos para trás, eles tinham um carinho muito maior para entregar. Porque quando eu vou nos condomínios hoje e falo, tem projeto? Nas obras de 30 anos, eu acho. Eu acho Uhum. lá as plantas, né? Abro, Abre. tudo cheirando mofo, mas tem. Mas nas obras atuais não tem. Ah, porque eu entreguei por um pendrive, porque eu entreguei Um por um CD. link, para o primeiro síndico, e você não acha, né? Então, assim, eu tenho essa sensação de que houve uma piora na entrega, Entendi. entendeu? Uma piora na entrega, né? E aí fica um sentimento, assim, quando eu saí do lado de lá para vir para o lado de cá, o meu grande pensamento era esse. Eu falei, eu preciso ajudar os condomínios a tornar essa relação mais justa. Então, assim, se eu puder ajudá-los a receber, a cobrar toda a documentação técnica e legal, a vistoriar coisas que eles não vão ter noção, que pode se tornar um vício no futuro, né? O que são
inconformidades normativas. Recentemente eu estourei um condomínio, né? É isso que eles não Uhum. entendem, né? Ah, a construtora não ia entregar um guarda-corpo errado. Entregou, né? A norma tá ali, mas a construtora não se atentou e optou mais pela questão estética e entregou com um baita problema de guarda-corpo, né? Então, assim, eles não vão ter essa noção, né? Porque são inúmeras normas para serem Sim. avaliadas dentro da parte de uma edificação, né? Então é isso. Quando eu comecei, eu tentei tornar essa relação um pouco mais equilibrada, né? Para que os condomínios também tivessem essa possibilidade de, olha, eu estou sendo assistido tecnicamente também. Não é só o corpo técnico da construtora. Vamos conversar tecnicamente, né? Balancear isso Vamos aí, né? balancear essa relação. Então, de fato, assim, estando lá de lá, eu percebi isso, que não era justa a relação, Entendi. né? Sim. E assim, né? Em cima disso que você está falando, por exemplo, eu tô conversando com um condomínio aqui na cidade mesmo, e a gente tá conversando e tal, e eu fui lá conhecer o condomínio. E dentro do condomínio tem uma torre que está interditada, né? Evacuaram, tiraram todos os moradores e ela está interditada. Inclusive a síndica falou assim: ai, vamos lá para você ver como que tá lá. Aí tem a porta tá lacrada lá, um cadeadão desse tamanho, e Eita ela tem a Deus. chave, né? Ela Ah. falou: não, vamos subir lá para você ver. Eu falei, de Dá pra jeito. ver daqui de fora, né? Não, mas não vou mesmo. Ela deu risada, ela falou, Reginaldo, não tem perigo. Eu falei, se não tivesse perigo, eles não Não tinham tava tirado os interditado. moradores. Meu Né? E é Deus. isso mesmo. Sim. Então, e aí o prédio está interditado. O que que aconteceu? 25 anos depois, surgiu lá um... Nossa, fugiu a palavra agora. Um trinco? Uma Não, 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 rachadura. não, não. No solo, Hum. uma... Meu Deus do céu. Tá fugindo das palavras. Um vazamento, um rebaixamento? Não, rio. Ah, Um um córrego? veio de água, alguma veio coisa de assim? água, isso, Tá, né? aflorou lá. Tá passando embaixo do prédio. E aí fizeram lá as operações que tinham que ser feitas lá. E aí descobriu, né, tem um rio que passava ali, né? Nossa. E aí o prédio, ele tá assim, ó, ele tá meio, tem uma fenda, acho que de Eu tive um caso desse uns recentemente. 15 centímetros, assim, Uhum. não sei, alguma coisa assim, na caixa da escada. Aí Uhum. aqui tem os apartamentos, e aqui tem os apartamentos e a caixa de escada, né? Aqueles Uhum. prédios de 5 andares. Uhum. E o prédio tá pra cair. Simplesmente assim, né? De quantos Então, anos? 25. Nossa, olha, 25 anos E aí depois. não tem mais construtora, você não acha mais Uhum. ninguém, né? Uhum. E a síndica, coitada, a gente conversando, e isso acontece, assim, deve acontecer muito isso. Uhum. Porque aí entra tudo, né, Uhum. Alice? Aí são os corretores de seguro que vão lá e fazem as apólices de seguro Mal errada, mal feitas, feita. Que nem lá, ela tem uma como a apólice, abrangência. lá são 180 apartamentos, são 9 torres. Uhum. 180 apartamentos. O seguro deles lá, o seguro total, é de R$ 1 milhão. 1 milhão cobre o quê, né? Eu falei, eu falei pra ela, eu falei assim, o que que você cobre aqui com R$ 1 milhão? Esse prédio, Deus livre, vir pro chão, não Não tem o paga Não que paga. nem fazer. Nada, nada. nada. E assim, ela tá numa situação difícil, né? Porque ela Uhum. assumiu, ela tá no condomínio, ela é daquele sistema par do Uhum. governo do estado, né? Uhum. Então, assim, é outra vergonha isso também, né? Que ficaram aí durante anos aí Sem na gestão da Caixa manutenção. Econômica, junto com administradoras que eram parceiras da Caixa, sem manutenções, Uhum. aquela, né? E aí, depois de um certo tempo, que eles começaram a fazer essa essa gestão compartilhada. Daí foi onde elegeram um síndico Ela é a do primeira? condomínio, sim, Nossa, né? Ela é a primeira, que porque arrependimento. porque antes eram os síndicos que eram indicados pela Caixa, né? Que era tudo da Caixa Ah, Econômica. Então, assim, puxa. então é complicado. Será que eles já não anteveram esse problema e quiseram pular fora do Abandonar, né? barco? Então, Ah, assim, a questão do vício construtivo, né? Que eu uhum. acho que esse acho que é um dos, né? Uhum. Não tem. Quando se trata de obra, tudo é ruim, né? Sim. Assim, quando tem problema. Mas a questão do vício construtivo, né?
o que que é o vício construtivo, Uhum. né? Porque a gente fala que é depois aí de 10, 15, 20 anos, cada um fala uma coisa, mas o Sim. que que é o vício construtivo? Como que o síndico ele pode se apegar, de repente, até para uma questão jurídica, né? Uhum. Em relação a isso, né? O que que é o vício Uhum. construtivo? Da onde que nasceu Nasceu. isso? Tá. Entendeu? O vício, ele nada mais é do que uma anomalia, mas que vai afetar desempenho, tá? O que que é uma anomalia é uma normalidade. Tive uma Sim, normalidade aqui, mas o vício ele vai além, ele afeta o desempenho da edificação, tá? E aí você pode ter um vício que é um vício, aparente, ou seja, eu tô vendo aqui, né, é visível. E os vícios que são mais esses que se prolongam são os vícios ocultos, né. Ou seja, você não tá vendo e ele se apresenta. Esse é um tipo de vício oculto que você sim. citou agora, né. Ele se apresentou 25 anos depois. Tem um entendimento de legislação, né, que aí os advogados poderiam explanar melhor do que eu, e eles defendem muito melhor do que eu, porque eu falo: "Olha, aí vai muito de entendimento de juiz e perito, então toma cuidado". Eh, mas o vício oculto eles falam que ele conta o prazo dele a partir da percepção dele, do momento em que se sabe dele. Então, nesse caso aí, tá, passou 25 anos e ele só se mostrou agora, na teoria você teria 6 meses aí para reclamar dele, de Entendi. agora, Ah, independente de tá. ter passado 25 anos. Mas isso quem vai defender muito bem, com muita propriedade, são os advogados, né. Sim, Eu, num caso como esse, eu sempre falo que tem que imperar, sabe o quê? O bom senso e a viabilidade, tá. Como assim, Alice? Você vai analisar porque esses dias eu tive um exemplo lá, eu estava dando uma aula e o rapaz deu um exemplo assim: "Olha, o condomínio tem 13 anos e agora a gente descobriu que as tubulações de recalque não convergem 13 anos depois com o projeto". Nossa. E ela estourou. Isso não caraca, pode ser considerado um vício? Eu falei: "Sabe o que que você vai ter, eu posso ingressar uma ação contra a construtora nesse caso?". Eu falei: "O que que você vai ter que analisar nesse caso? Se tem viabilidade, porque a tua chance já caiu muito do que se você tivesse dentro do período de sim, garantia contratual", vamos dizer assim, né. O que que a consultora ofereceu de garantia 5 anos para determinado sistema, determinado componente. Se passar desse prazo, a tua chance vai ficar meio que no entendimento do perito, no entendimento do juiz, a tua chance cai muito. Então, para você ingressar uma ação que vai levar anos, que leva mesmo, sim, vai levar anos, você vai ter custo com o perito, com o advogado, com o assistente técnico, vai ter um custo envolvido. Então você avalia se, há uma viabilidade técnica para fazer essa ação e especialmente uma viabilidade. Como assim viabilidade técnica? Estourou uma prumada, você vai conseguir esperar, Há 15 não tem dias lá que a como, brumada estourada? né? não tem como. E depois uma viabilidade econômica de ir para frente com isso, ou se vale a pena de você já resolver o assunto, né. O seu caso é muito mais grave, né. Lembrei, É. lembrei que eu estava Aham. pesquisando aí Hã. para vir a palavra lençol freático, O lençol freático subiu. Eu subiu. tive um caso muito igual a esse, Sim, né, e o condomínio fez, nem é um prédio tão antigo, é um prédio de 13 anos, 14 caramba, anos. E teve essa situação, tá, em ação judicial, mas assim, não tinha como esperar, né, também estava interditado, as famílias não saíam, né. uhum, Então assim, foi feita uma obra para recuperação da estrutura, né, mas tá lá em processo. Mas, aconteceu mesma coisa, lençol freático, aí nós descobrimos durante o processo que a construtora sabia, porque ela fez uma alteração de projeto de fundação no meio da obra, só que ela hum, alterou parte dos blocos, lá são 11 blocos e parte não, Hum. entendeu? Então assim, é um assunto bem complicado, sim, mas o entendimento de vício é isso, né, na teoria o vício oculto, ele só passa a contar prazo a partir de que ele se apresente, entendi. né. Então, depois que apresentou, 6 6 meses. meses.
Então tá vendo aí, Mas né, isso é síndico? mega discutível, tá? Mas, né, não vale a pena. Mas aí que a Como gente fala, vale a pena já se se precaver. precaver, né? É. Então, É. E descobriu lá um problema, acionou lá um advogado, um engenheiro, tá todo mundo ali documentado, entra com ação, né? Não E fica depois enrolando, fica lá fica sentado em enrolando, cima do porque processo senão vai lá. dar problema, né? Exato. sim. E aí já dá até pra gente entrar no outro assunto, que é a questão da consultoria, né? Do engenheiro. Uhum. Porque quando você descobre o problema, ele fica muito mais caro e muito pior do que se fosse descoberto antes, E né? aí eu Com te pergunto, certeza. né? Assim, qual momento, Hum. eu sei qual momento, né? Como síndico, né? E já fui, hoje eu não atuo mais como síndico, mas qual momento, assim, que o síndico, né? Juntamente com o condomínio, ele realmente tem a necessidade de um consultor, de um engenheiro ali do lado dele, né? Aquela pessoa que vai estar acompanhando desde a. Não, não vou falar desde, senão vou falar, né? Senão eu já vou perguntar da resposta, né? Então, assim, qual o momento que o síndico fala assim, meu, preciso de um engenheiro, de uma engenheira aqui do meu lado agora? Posso te dar minha resposta otimista? Eu acho que é legal separar por duas partes essa resposta aí. A otimista e vamos A pensar naquele realista. condomínio. Isso, A aquele condomínio que não otimista e a tem caixa. realista. O cara fez a previsão orçamentária dele ali justinho, igual calça de cantor sertanejo, sabe? Que não passa nada. E aí ele não tem de onde tirar recurso. É. Quem sabe que condomínio é isso, né? Você tá olhando muito as calças do sertanejo. Não é que eu Caramba. usava antes. Ah, aí, coitado, tá. Um Não amigo, passava nada. não passava nada. um amigo dele falou que o sertanejo usa calça justa. Olha só. A resposta otimista. Eu tenho realmente um otimismo dentro do meu coração de que nós vamos mudar esse mercado. Tem que Tem que mudar. Tem mudar. que mudar. Então, a resposta otimista é que nós vamos chegar num nível um dia de que, assim como na implantação já vai a administradora, nós já vamos ter que partir implantado, já tem o síndico, nós já bem. vamos partir a implantação, a instalação daquele condomínio com um responsável técnico. E aí, quando eu falo responsável técnico, engenheiro ou arquiteto, tá? Sim. Essa é a minha visão super otimista, né? De que já teria que partir nessa condição. Justamente para quê? Para fazer o recebimento desse condomínio. Vai indicar ali todos, se está recebendo a documentação técnica e legal em ordem. Vai desenvolver os processos de programa de manutenção. Vai fazer as fiscalizações de reforma, porque assim, das unidades. Porque hoje as construtoras entregam no osso. Ali, né, na laje, as pessoas precisam instalar piso, precisa fazer uma porção de melhorias ainda na unidade para conseguir adentrar, certo? E nós temos a NBR 16280 que trata dessa questão de gestão de reformas, né? Então, desde o começo, você tem que ter uma pessoa assessorando, assistindo tecnicamente o condomínio, justamente para contribuir nessa gestão de reformas, para contribuir na gestão de manutenção, né? Para fazer o recebimento da construtora de forma justa, né? Então, só que aí vamos para a visão realista, né? Infelizmente. Por isso que eu tô falando que esse é o mundo perfeito, quando a gente já partir implantado. Na primeira Assim. previsão, na primeira assembleia de Já tá instalação, lá, né? já está lá previsto o custo com o responsável técnico, né? Se as construtoras começarem a pensar certinho, elas vão começar a tentar levar isso desde o começo, porque isso é importante para elas, inclusive, Com certeza. né? Justamente para manter os sistemas com o desempenho adequado. Até porque quando você pega alguns condomínios assim em implantação, às vezes tem aquelas fissurinhas pequenininhas, né? Aquela Uhum, coisinha que dá Só sempre aquele lá no... risquinho. Aquele risquinho assim. uhum. Aí junta lá o grupão do WhatsApp, já começa a falar que o prédio tá com rachadura e vai cair, né? Não é isso que... Tem isso. né? Tem Então, isso. assim, isso eu tô dando um exemplo, assim, Uhum. básico, né? Porque tem várias outras situações. E de repente você com essa, né, com esse assistente, né, com essa pessoa aí já nessa parte, na época da implantação, ele vai chegar lá no grupo lá de WhatsApp mesmo, Já né? vai. Já vai chegar e vai falar, não, gente, isso é normal, isso é
deslocamento do pi, tal, É. tal, tal. Já explica Já e já mata explica, na já raiz. mata. Sim. Não, Não, não não vira deixa criar É. um não monstro, vira né? um monstro que vai bater lá na porta da Da construtora construtora. e a construtora vai ter que ir lá se explicar, às vezes vai ter que mandar uma equipe lá para passar lá para Uhum. daqui 2 meses tá puf, de novo lá o negocinho, Você quer ver né? uma outra Então, situação? É, durante essas reformas aí, né? Pode acontecer um monte de coisa que ultrapassa ali o que a construtora está entregando. Então, exemplo, o pessoal já de cara já vai fazer a instalação de rede de proteção, sim, né? E, eventualmente, se fizer mal feito, não vai dar certinho, vai dar infiltração em outra unidade, né? básico isso também. Então, você ter ali uma pessoa te ajudando, colaborando com isso e falando: olha, tem que vedar, passando um comunicado, faz assim, faz assado. Pronto, né? Então você já está colaborando com o desempenho da edificação. Sim, E vou além. As edificações hoje, elas são super completas, né? Elas têm sistema de pressurização, redutora de pressão, escada pressurizada de incêndio, escada de sim. emergência. São sistemas, às vezes, grupo gerador, são sistemas complexos. Você precisa saber operar, né? Você precisa ter um treinamento ali para operar. Você imagina o zelador começando o primeiro dia de trabalho dele, Coitado. e O assim, zelador foi promovido, né? é, Ele era assistente, aí ele virou zelador naquele condomínio. sem conhecer quaisquer daqueles sistemas, né? E sem saber operar. Primeiro pode fazer besteira, né? O primeiro ponto é fazer besteira. O segundo ponto é acabar assim, não dando as manutenções adequadas, né? Não é incomum eu chegar em condomínio com redutora de pressão, com vazamento, que nunca viu uma manutenção, sendo que a manutenção recomendada é anual. Uhum. E aí, esse sistema, ele tá ali, ninguém tá vendo, mas ele tem filtros dentro, e os filtros ficam muito sujos. Então, com certeza vai perder desempenho. Perfeito. Sim. O que eu já vi é aquelas pessoas que são metidas a sabidão, aí tem aquela caixa Fala. d'água comprida igual a torre, Aham. aí o cara... Fala isso Gente, daí é só lá gente. na França. Aqui no Brasil Cara, não tem senti isso demais não. Aí o cara me ligou esse dia, ô Evandro, tá pingando um monte de hidrômetro aqui, você consegue me trocar as borrachinhas? Aí eu cheguei lá e falei, o que vocês fizeram aqui de diferente? Ele, a gente aumentou a pressão da caixa d'água. Falei, mas lógico, pra afastar todas as borrachinhas, gente. Pô, a borracha tá ali numa pressão. Você vai, liga o negócio lá, no maior jato de água forte. Você quer que aconteça o quê? Como dá vazamento. E aí começa a estragar Os especialistas, boia né? de caixa d'água. Teve um cara lá que pagou, acho que R$ 1.000 de água. Por quê? A pressão da água vem mais forte, não tem o que fazer. Sim. Aí desregula a boia e quem paga Não, a eu conta? já vi casos até de ação judicial por isso, porque a redutora estava desregulada e começou a estourar prumada no primeiro andar, mas aí alagava o pavimento inteiro. Nossa. Aí perdia coisa, né? Então, assim, é um assunto sério, né? E às vezes as pessoas não dão a devida importância. Quer ver uma coisa que ninguém nem imagina? Existe uma norma para manutenção de ar-condicionado. Aí, às vezes, lá na área comum, no salão de festas, na guarita, costuma ter, numa academia do condomínio, tem. E às vezes a pessoa contrata um serviço de manutenção para o ar-condicionado, mas não está seguindo a norma. Hum. Porque confia que a empresa é especializada e confia cegamente. Mas não faz a gestão adequada disso, entendeu? Então, assim, a gente poderia falar o dia inteiro aqui sobre os benefícios, né, Sim. de ter um engenheiro de bolso. E eu brinco, né? O engenheiro de bolso. Todo síndico tinha que ter um engenheiro de bolso, né? O chaveirinho ali que anda Chaveirinho. pendurado. Mas, assim, tendo a visão realista que você comentou, o grande problema que eu vejo hoje é que, como não parte da implantação já com esse custo previsto, né? O condomínio depois não consegue contratar. Porque os 2 primeiros anos do condomínio, ele tá ali se organizando, é tão difícil ele ter um respiro ali para e aprovar isso numa assembleia posterior para uma contratação de um engenheiro, de um arquiteto, um engenheiro, é tão difícil isso. E aí passou. Porque aí você não fez a inspeção de recebimento, né? Então já passou, você já perdeu ali. As construtoras, por sua vez, com 2 anos, já começam a dar uma porção de negativas e amparadas Sim.
por algumas normas. Hoje a gente tem a norma só de garantias, 17170 NBR. E super amparadas ali, porque hoje até a norma tem. Então, assim, tal sistema eu te dou garantia de 2 anos, tal componente do sistema tal eu te dou garantia de 3 anos. E muita gente tem aquela ilusão ainda de que é 5 anos de garantia. Tudo. Bota tudo dentro do mesmo 5 anos de saco. garantia. Não é, Assim. né? E por que que não é? Porque cada componente tem uma vida útil. Então, não adianta eu dar uma garantia de 5 anos geral para um sistema de cobertura, um telhado, se a telha tem uma garantia, o vedante da calha tem uma garantia, cada componentezinho ali dentro daquele grande sistema chamado cobertura tem uma garantia diferente, uma vida útil diferente. Então, não tem como ele dar garantia geral para tudo, né? E aí acaba que você fica nesse Cria-se. impasse. Só que aí passou 2 anos, não contratou alguém para ser responsável técnico da edificação, passou. Sim. Já perdeu a garantia de uma porção de coisa, né? Não, Então, perfeito. é a visão realista, doída. Sim, sim, sim. E eu vou mais além, né, em cima disso. Eu acho que é a questão cultural também, né, que acho que vai muito. Eu comecei lá em 2000 e bolinhas, né? 2000. Era 90 e Vai alguma entregar a coisa, eu idade. acho. Acho Vai que era entregar a 90, hein? idade. Olha o novinho aqui, ó. Ele Mas chega assim, lá, né? ele chega Ele lá. não O sabe cabelo as branco tá vantagens, começando. né? Já Na tá. barba tá, na barba tá. Você quer aqui, ó, o cabelo branco aqui. Daí é colocado ainda, por enquanto. Um dia ele vai descobrir as Deixa- vantagens de deixa estar um ele. pouquinho na frente, Deixa né? ele ali. Ele fica tirando sarro assim, mas deixa ele. Mas assim, eu vou muito. Tava até conversando com o Felipe, né, na vez que ele esteve aqui, a questão do advogado também. Uhum, Né? O advogado lá atrás, a gente. Meu, advogado em condomínio era para cobrar o sim. inadimplente, né? Uhum, E isso perdurou aí por muitos anos, né? muitos Eu comecei anos. lá em 2002, agora falando a exata o ano, né? E isso daí começou o advogado a aparecer mesmo assim em meados aí de 2009, assim, 2010, né? Começou o advogado fazer algumas coisinhas Uhum, diferentes, né? Assessorias diferentes dentro do sim. condomínio, mas assim, que começou mesmo falar advogado em condomínio e com várias leis, Uhum. foi recentemente. Recente. É bem Dois, novo isso. Nessa 2016 época que para você cá, e agora, comentou, e a questão da pandemia também, isso, o advogado apareceu sim, muito, né? isso que você comentou, na época até era direito imobiliário. Direito imobiliário, Imobiliário. exatamente. Então, era como se fosse um braço ali que atendia algumas coisas É, da parte de condomínios, é conhecia isso. umas leis mais específicas dessa área. Hoje não, hoje eles já falam advogado condominialista, É, É. né? Mas por que temos, que eu temos, acho que teve temos esse avanço? associação, né? Associação Nacional. É a ANACOM, Anacom, né? Dos Anacom. advogados condominialistas, né? Uhum, Presidida lá pelo nosso querido Miguel Zain. E uhum. assim, para você ver a força que cresceu, né? Esse Sim. movimento, né? Por isso que eu tenho Do a visão direito, né? otimista. Então, a mesma Sim. coisa do engenheiro. É, eu tenho essa visão otimista nesse sentido, porque eu também acompanho o mercado há quase 15 anos. E eu sei de onde a gente saiu, eu sei onde a gente chegou. Se a Sim, gente vai dar um salto tão rápido, eu não sei, mas me dá a sensação que sim, sim, eu não porque tenho em pouco dúvidas. tempo de pandemia para cá evoluiu demais. Sim. Principalmente depois, né, da pandemia, eu acho que cresceu muito, né? Muito. Assim, o setor condominial num todo, né, cresceu muito com a, Uhum. com a pandemia, né? Foi, eu acho que um dos setores que mais cresceu, que mais falou, né? Porque as pessoas vieram Hum. morar de fato, né, dentro É. dos condomínios, porque Ficaram porque presas ali por é, muito porque tempo. elas, Para sentir o porque condomínio, né? elas, Sentir o condomínio, que é, eles não porque elas sentiam. dormiam, né, apenas, É. né? Elas iam lá, tomavam banho, descansavam, dormiam e voltavam pro trabalho. As A preocupação crianças, tem água? é, Tem Tem gás? luz. era isso, Tem. Pronto. exatamente, Né? era Então tá isso. tudo perfeito, E né? aí Sim. com a pandemia isso tudo mudou, né? Sim, Então foi assim uma virada de chave que com aconteceu, certeza. né? Então Essa acho que visão é muito interessante. Nunca é, tinha pensado por esse prisma assim, é, e acho que. mas assim, a questão, né, otimista que você pode ter isso com você e agregar, mas isso é a questão do advogado em si, né? Porque o Uhum, advogado começou lá também dessa forma. uhum, E hoje, né, que nem a própria ADEPAT, que você uhum. faz parte lá junto com
querido Membro Felipe, 14 eu né? sou. Membro Ó, 14? 14. Olha, Comecei na primeira reunião, na Legal. reunião magna. e eu acho que é um trabalho, assim, muito Fantástico. importante que vocês fazem, né? Uhum, Então, a, a, a questão da informação, do conteúdo, dos podcasts, dos eventos, né, que vocês uhum, organizam, vocês estão ali, né? Não é só aquela coisa da prestação de serviço. Ah, você me contrata, vou lá, presto o serviço e pronto, acabou, me pagou, tchau, valeu, uhum. até a próxima. Não, vocês têm toda essa preocupação, né, de Sim. estar do lado ali, de levar conteúdo, de levar informação. Acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje é É levar exatamente isso, informação né? É Sim, também, levando, exatamente. levando informação. Então, acho que é fundamental, né, Evandro? sim, sim, sim. E até a questão do curso também, ele vem trazendo essa informação a fundo, né? Porque Uhum. tem muito síndico que nem sabe que não sabe. Não é verdade? Não é Verdade. verdade? Nem sabe que não sabe, E é muito exatamente. disso, que é igual na questão na época do advogado. Tipo, a Uhum, gente tinha aquela visão magna do advogado lá em cima, no uhum, pedestal, e só fazia aquilo ali, tava bom. O uhum. engenheiro, devido às proporções, a gente Uhum. vê desse jeito também. Tipo, o Sim. engenheiro é o senhor engenheiro. Uhum. E não sente ele próximo pra Sim. ser um consultivo, né? Que é Uhum. igual o caso do advogado. O advogado hoje o síndico liga. Pô, tô precisando de um problema aqui que deu um BO aqui com o morador tal. Uhum. O engenheiro vai ser a Exatamente. mesma coisa, logo, logo. O Teve uma, telefone dela vai teve começar a uma, tocar. teve uma abertura, né, também Isso. dessas áreas, né, Sim, para o condominial, né? Mas eu acho que aconteceu também porque as pessoas começaram a enxergar esse mercado como um mercado potente, sim, né? É um com mercado certeza. potente, potentíssimo. Muito. Nunca vai diminuir, ele só aumenta, Esse né? ano vai ser 810, se eu não me engano. 810, o ano foi A mais. 758, se eu não me Quer engano, em ver? É um mercado que só 2023. cresce. É. Dentro dessa São minha Paulo, né? Só visão, São Paulo, é. só São Paulo. Dentro dessa minha visão otimista, o que eu posso falar para vocês? Que a minha preocupação é outra. E é o trabalho que a DEPAT tem tentado fazer, que é trazer os profissionais para o nível desse atendimento. Que hoje nós temos poucos no mercado. Então, tem isso também. Então, para a gente conseguir chegar dentro da minha visão de mundo ideal, condomínio engenharia, condomínio parte técnica, a gente também tem que estar com os profissionais no mesmo nível. Sim. Entendeu? Porque hoje a gente tem poucos. Então, esse é um trabalho brilhante que a DEPAT faz também de Sim. elevar isso e falar Levar muito sobre o régua, né? assunto e Sim, elevar a régua, né? Porque a gente está tentando formar esses profissionais para esse futuro que a gente enxerga sim. próximo, E, né? e em cima disso, né, que você está falando, né, até deixando aí para os nossos, as pessoas que estão nos assistindo, né, essa parceria entre a DEPAT, entre a Brasconde, né, nós criamos aqui agora na associação um núcleo de engenheiros, né, e Ai, que arquitetos, bacana. que vai ser presidida pelo Felipe Lima, Esse né? menino tá em todas. Então, assim, a gente tem que Como que buscar. consegue viver naquela cabeça, né? Meu, ali Aquela é cabeça é incrível. literalmente brilhante. Mas é que nem ele brinca, né? Tem muita gente aí no mercado que tem a testa oleosa e pensa que é mente brilhante. Se achando mente brilhante. Né? O Então, Felipe tem cada coisas de uma. Felipe. Então, assim, mas isso, essa união, né? Essa união de forças aí, que eu acho que é importante também. Sim. Porque, assim, não adianta a gente ficar brigando por um movimento, levantar uma bandeira, engenharia, os condomínios, Uhum. e aí os maus, né, Ai, que profissionais, assunto difícil. que infelizmente tem em Tem toda a área, muitos, tem né? Tem muitos. na administração de condomínios, tem síndicos, tem advogados, Uhum. infelizmente tem médicos, tem tudo, né? Tem Toda, tudo. toda, toda a profissão. Mas não adianta a gente levantar e esses maus profissionais ficar fazendo a famosa presepada por aí, né? Que tem bastante. Tem. E porque isso vai perdendo a credibilidade, e aí, condomínio é assim. Uhum. Se um fez uma besteira lá dentro, os condôminos jogam tudo dentro do mesmo cesto ali e ninguém Ninguém presta, mais quer. É. entendeu? E ninguém presta. Aquela Uhum. gestão ali nem nada se aproveita, Uhum. né? E às vezes foi um erro de alguma peça ali naquele tabuleiro, né? Que deixou Que a má acabou, impressão. que acabou prejudicando Uhum. todos os prestadores ali, né? Sim. Então a gente também tem que tomar cuidado e esse trabalho que vocês vêm fazendo, né? Uhum. De profissionalizar, porque uma coisa é você
você se formou engenheiro, né? E aí você vai se especializar em alguma área, a área condominial. Uhum. São, né? São situações diferentes ali, né? Sim. É. Apesar de ser tudo obra, né? Mas você tem que ter um olhar diferente para a Não, coisa, e né? assim, Um como a gente público. conversou aqui, tem muitos detalhes dentro desse mercado. Você precisa ter um mínimo de noção de lei, Sim, mesmo que mínimo. E também tem que ter o seu advogado de bolso. Boa. importante. Mas você tem que ter uma noção básica. Você tem que ter uma noção básica dessa relação construtor e condomínio. Então, realmente, é uma área dentro de uma engenharia, de uma arquitetura, mas que tem um universo paralelo, literalmente, dentro da engenharia ali, né? Porque tem muitas outras habilidades que você vai ter que desenvolver e conhecer. E o que a gente vem tentando fazer é isso. É deixar junto, né? Da mesma forma que está criando-se a demanda, a gente tentando colocar profissionais para atender a demanda. Porque é o que você falou, não adianta se essa demanda crescer e vir profissionais despreparados para atender a Sim. demanda, que vai dar ruim. Vai dar ruim, né? Então a gente vem tentando também, ao mesmo tempo que cresce a demanda, porque uma vez também que você está tendo esse atendimento, a gente brincou um pouquinho antes aqui do podcast, que é uma área fofoqueira, né? Essa é a fofoca do bem. Todo mundo, Mas eu todo tenho mundo se síndicas conhece, né? que eu brinco que elas trabalham para mim, né? De tanto que tá ali falando no meu nome. Nossa, tem uma engenheira ótima aqui, liga para ela. Não sei. Então, isso eleva a demanda, né? Sim. Só que ao passo que eleva, eu sou uma só, eu não vou conseguir atender. Ainda mais uma 50 demanda obras num dia. crescente, uma demanda crescente Sim. como é hoje. Então, a gente também tem que profissionalizar Ter a mais galera pessoas para conseguir preparadas, atender. né? Ter mais Exatamente. pessoas preparadas. Isso é importantíssimo. Uma das coisas que eu estava vendo hoje, Hum. né, no mercado, e me chama a atenção é a questão das nomenclaturas, né? Hum. Isso a gente acaba vendo assim, e a gente que já tem um pouquinho mais de, não me colocando aqui melhor que ninguém, né? Uhum. Não é o que eu quero, mas a gente que tem um pouquinho mais de expertise em alguns assuntos, você vê assim e fala, caramba, engenharia condominial, né? Uhum. Engenharia condominial, tá, mas engenharia, você Uhum. já reflete ali a questão da construção, de tudo, né? E aí a gente vê também a assistência técnica condominial, Certo. né? E na cabeça do leigo, Uhum. ele fica assim, caramba, o que que é uma coisa, o que que é outra? Ou as duas coisas são a mesma coisa, ou o que... Mas é tipo assim, para enfeitar o pavão, para de Uhum. repente, para ter um produto vendável, né? Um Sim. produto comercial, aí se criam essas nomenclaturas. Assim como o próprio síndico profissional que a gente fala, né? Uhum. Que, no meu ponto de ver, né? No meu ponto de vista, assim, advogado, você é advogada? Você é engenheira? Mas você é Sim. engenheira profissional? Né? Síndico é síndico, né? Síndico é síndico. Então Uhum. é nessa situação que eu falo, né? Uhum. Mas Acho que assim, deveria até ser uma questão mais síndico especialista, né? Alguma ó, coisa, a talvez. gente defende muito a questão do gestor, gestor Gestor. administrativo condominial, que Uhum. é o síndico, É. entendeu? Tanto é Uhum. que o nosso curso É, leva esse nome, né? Então, o verdade. síndico gestor ou gestor administrativo condominial, gestor condominial, eu Uhum. acho que seria um nome O nome. assim melhor, aceitável assim para o mercado, porque existe essa, né, infelizmente, alguns condomínios nem querem mais saber de síndico profissional dentro do condomínio dele, né? Verdade. Sim. Então Uhum. isso acabou, por um lado é bom, mas por outro lado também não É é a mesma muito história que a gente conversou agora há pouco, né? Vocês também estão trabalhando aí para profissionalizar cada vez exatamente, mais a área, né? exatamente, Porque senão os bons pagam pelos maus aí. Sim. exatamente, e essa busca constante, né? Sim. Mas voltando, qual a diferença? Engenharia Hum. condominial E Nenhuma. e assistência técnica condominial, né? Não, ó, eu já vou pontuar. Eu, assim, como eu sou um pouco precursora dessa área, né? Sim, Tô falando disso desde 2017. Tem outras pessoas também que foram inspiração para mim nessa área, mas assim, não falava-se sobre isso há bem pouco tempo atrás, sim. Nossa, tá? 2017 é muito recente, É né? muito Se você recente. olhar, tipo,
É. Entendeu? E aí comecei a falar sobre esse assunto lá, e o que a gente entendeu? Primeiro ponto, eu estou sempre citando aqui. O assunto é técnico, e nessa matéria, tanto o engenheiro quanto o arquiteto pode atuar, por lei, tá? Então seria um pouco injusto eu falar engenharia condominial, né? Eu penso assim, Por se ter o arquiteto. porque aí você Você acaba tá excluindo, tirando. né? Exclui. E não é uma realidade, né? Ou então você teria que ficar falando, engenharia condominial, arquitetura condominial, e não faz muito sentido. O outro ponto é assim, eu falo muito assessoria. A assistência te remete à judicial. Porque dentro da ação judicial, que envolve engenharia, construções, quando o juiz determina lá prazo para apresentação de quesitos, ele também te dá a abertura para a apresentação de um assistente técnico. Nada mais é do que a pessoa que vai te assistir tecnicamente. Então, por isso, assistente técnico, assistência técnica. A gente sempre fala mais no sentido de judicial, tá? Então, por isso que a gente. Isso aí foi uma discussão longa, minha, Felipe. Longa. E aí, aonde nós vamos chegar? Eu acho que é assessoria. Porque a consultoria, ela é pontual. Você vai lá, dá uma consultoria para o condomínio, faz um laudo de Você infiltrações. fala pra ele o que ele tem que fazer, né? Isso, e aí você Tchau. manda um beijo e vai embora, né? Sim, Então, por isso que eu acho, a assessoria você bota mais a mão. sim. A assessoria você tá lá junto. Então, aí primeiro a assessoria veio disso, né? Ó, Perfeito. estamos assessorando você, estamos junto com você nessa empreitada, né? E aí, não poderia falar assessoria de engenharia condominial? Poderia. Mas aí eu acho, entra naquela coisa que eu acho injusta com o arquiteto também, que pode também se profissionalizar nessa área. Então, assessoria técnica condominial, Condominial. né? E aí isso gera uma dúvida grande, assim, porque é um assunto novo. Sim. Então, assim, não tem uma regra. Isso aqui faz parte da assessoria, isso aqui não faz parte. Não tem uma regra. Então, é isso que eu tenho levado. Muitas pessoas que me procuram da área vêm procurar isso, mas o que eu vou vender dentro dessa assessoria? E eu defendo muito a ideia de personalização. Não adianta você inchar o seu contrato, colocar um monte de coisa dentro. Eu vou te ajudar no AVCB, eu vou fazer a gestão da reforma, eu vou fazer a gestão da Elevador. manutenção, eu vou fiscalizar a obra, eu vou fazer isso, eu vou regularizar uma obra que você queira. Não adianta, porque você vai inchar o contrato e não vai ficar praticável, Sim, certo? perfeito. Então eu falo, é mais legal. Eu tenho também uma questão de dividir condomínio por idade, faixa de idade, né? Isso tudo eu. Mas o mais legal mesmo é você personalizar aquele produto para aquele determinado cliente. Tem uma base? Óbvio que tem uma base. Gestão de manutenção, eu acho que não pode faltar em nenhum dos contratos de condomínio. Porque você está ali por isso, né? Para orientar o síndico, olha, você tem que dar manutenção, o que é prioritário de você dar manutenção, especialmente obras mais onerosas, né? Uhum. Gestão de reformas é outro assunto que eu acho que não dá para deixar de fora de uma assessoria. Porque a gente tem muita obra hoje em alvenaria estrutural, parede de concreto, e o pessoal não tem noção. Condomínio que a construtora entrega que não tem infraestrutura para ar-condicionado, e a pessoa quer, porque nesse calorão, né? O Uhum. ar-condicionado é o funcionário do mês, né? Exatamente. E aí me dá dó, me penaliza o coração. Mas aí tinha que resolver com a construtora lá atrás, quando você comprou, né? Ou então fazer um grande investimento, um investimento bem alto, para regularizar e poder depois instalar ar-condicionado. Esse é um processo sem fim. Mas, pode falar. Às vezes acontece, ao vivo é assim mesmo, né? Mas assim, essa questão, inclusive essa questão do ar-condicionado, né? Uhum. Muitos condomínios não estão preparados, né, para receber o ar-condicionado, é entregue lá atrás, condomínios antigos. Só que aí a gente tem uma outra situação chegando, não Uhum. vou falar outro vilão, né, porque pega mal, né, mas a gente tem um outro problema a ser solucionado aí nos próximos meses, anos, né,
que é a questão do carro elétrico, Elétrico. Nossa, eu estava falando né? disso ontem. Ontem. Se o condomínio não tem condições de receber um ar-condicionado por causa da fiação, né, de toda Da a estrutura estrutura. elétrica, às vezes nem aquele chuveiro lá, o Super É Dual ducha. Power Zoom, né, que é desse tamanho, sai água para tudo que é lado, né, nem aquele chuveiro a gente consegue instalar Sim, em determinados condomínios. Imagine agora com a chegada do do carro carro elétrico, elétrico. né, E já onde estão. os condomínios têm que É, se adaptar. Meu, e já mas estamos tendo alguns acidentes noticiados aí, né? como que você vê isso, Olha, Alice? eu assim, eu defendo muito a ideia de que as construtoras precisam estar atentas ao mercado e precisam colocar produtos compatíveis no mercado. Exemplo, todo condomínio hoje quer um mini mercado. Uhum. Por que já não deixar o Um espaço. espaço e a infraestrutura para isso? Porque é outro problema, tá? Parece que não, mas o mini mercado, ele tem uma alta demanda de energia. Com Porque ele certeza. vai ter Freezer. freezers, ele vai ter o A ar-condicionado geladeira. o tempo todo, né? Tanto que uma das demandas quando você vai instalar um mini mercado é: eu preciso de uma nova elétrica, assim, 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 assim. Sim. Mesma situação do carro elétrico, né? Então, primeiro é isso, eu defendo essa ideia de que as construtoras precisam começar a entregar o que de fato os condomínios precisam. Então, vai instalar mini mercado, já ter o espaço dedicado. Já começar Lavanderias, né, também. já começar a entregar com tomada. Não, então, mas quando é lavanderia, eles já entregam com espaço reservado. Eu Sim. acredito que, assim, nos próximos anos, tanto que tá fazendo um condomínio novo lá em Pirituba, que é um Uhum, baita complexo, chama Smart Cidade. É onde uhum. os caras iam construir Smart Cidade. Itaquerão. Não, é gigantesco. Eu subi no Pico do Jaraguá esses dias, você vê, é um bairro, literalmente. E aí lá já tem esses projetos. Então, você Então, vê? eu acho que já tá começando a Não, ter essa mas mudança assim, de estrutura. mas assim, em relação a isso, O beleza, show problema é a de manutenção bola. nos Não, antigos, o né? problema é os É os antigos, antigos. né? Os Adequar. É o que antigos. entregou há 2 anos atrás, É, por exemplo, que É. ninguém falava em carro elétrico, então o pessoal tem que tomar entendeu? muito cuidado, né? E é mais uma vez a importância de ter a Assessoria assessoria, técnica. né? Não Sim. sair fazendo da cabeça e confiando cegamente em fornecedores, né? Sim. Então, eu preciso fazer um plano de reforma para isso? Óbvio, óbvio. Claro que precisa. Você precisa colocar ali, por exemplo, qual que é a manutenção disso, Sim. certo? Qual que é a periodicidade? Porque isso não vai vir no manual. E uma das prerrogativas do manual do proprietário é que você tem que atualizar ele. Então, se Né? você Nunca faz ouvi falar uma. disso. Sim, tá lá na técnica de manual, né? Então, você precisa atualizar ao longo da tua operação. Se você vai lá, instala um mini mercado, você vai lá, instala coisas que não tinham no condomínio. Um carregador elétrico para carro, que vai ser uma demanda que não vai voltar atrás. Não vai É. voltar atrás, já é Não tem. realidade. Então, assim, Exatamente. daqui para frente, pessoal, já entrega com a estrutura. Daqui para trás, vamos ter que fazer estudo para Exato. colocar. E por que que eu estava falando nesse assunto? Um amigo pessoal meu perguntou: se eu quiser hoje lá instalar na minha vaga de garagem, tirando do meu Então, relógio, eu posso? Ou o síndico pode me barrar? Eu falei: o síndico pode te barrar. com certeza. O síndico pode te barrar. Ou pode pedir toda a documentação necessária, toda a documentação que precise para viabilizar isso, né? Agora é a mesma questão do ar-condicionado que você comentou. E se todas as unidades Que quiserem? é o ar-condicionado. Sim. Tanto o ar quanto o Não vai, carro, não vai ser só fogo no parquinho, né? Vai ser fogo no prédio né? inteiro. Então, assim, e outra coisa, assim como já que você tem ali um carregador, provavelmente você vai ter que alterar projeto de incêndio, Sim. corpo de Não, vai bombeiros, mudar vai mudar tudo. tudo, Muda tudo né? dentro do Então, condomínio. Sim, olha verdade. onde Uma coisa vai, puxa na outra. É. né? Aí eu estava dando aula esse fim de semana para pós-graduação e um dos alunos questionou exatamente isso aí. Ele falou, olha, carro elétrico, não sei o que, não sei o que lá, eu acho que tem que ter isso. E aí eu conversei isso com o cara que vende carregador elétrico. O cara falou, nunca É, pensei nisso.
Nunca pensei Porque nisso. o cara ele tá indo pronto lá para vender o carregador elétrico. Ele não Sim. tá... Como vão usar? Como você vai Onde vai receber instalar? Ele vai deixar e virar as costas e É, tá ali que não é problema. Nunca pensei nisso. Mas você tem que pensar, porque, né? Você está entregando um produto, tem que você precisa dar garantia, que e se acontecer um acidente, um produto seu, qual que vai ser a carga disso também, né? Então, assim, é um assunto é. Tá vendo, para a pessoal? gente discutir. Sim. Vocês que estão aí nos assistindo, vou até pedir para abrir a câmera central aqui, que tá todo mundo aqui. Vou fazer até uma brincadeira. Vocês estão pensando aí, né, Alice? É. Vocês não estão no País das Maravilhas. Né, Alice? Não. Não está, né? Tecnicamente, olha, eu vou falar. Tem muita coisa que pode dar errado. Exatamente, né, pessoal? Mais do que certo. Então, ó, a importância de uma assessoria na sua gestão. Acho que é importante. E por falar em assessoria, vamos falar aqui da Renove Assessoria e Administração de Condomínios, a nossa parceira aí que apoia o nosso programa, vem trazendo muita tecnologia aos seus clientes, né? Os síndicos hoje, com toda a gestão aí na palma da mão, nos aplicativos da Renove, onde ele tem ali informações das prestações de contas, das receitas, despesas, reserva de espaços, vários serviços aí para atender melhor o seu condomínio, né? Então, fica uma gestão muito mais transparente, né, Evandro? Isso Onde aí. conselheiros e condôminos estão acompanhando aí a cada segundo, a cada lançamento que acontece lá na administradora, você acompanha aí no seu celular. Então, síndico, precisando renovar a administração do seu condomínio, renove a administradora. O QR Code está aí na tela. Eu não tenho Aqui, ó. coordenação motora, então tá aqui do lado aqui para vocês, tá, pessoal? Grupo CGTEC, falando aí em terceirização de mão de obra. O Grupo CGTEC vem trazendo também uma evolução para o setor condominial. Eles que só atendem o setor condominial, não trabalham para empresas, órgãos públicos. Então, o foco deles é condomínios, né? Uma empresa aí que está há 25 anos no mercado com o mesmo CNPJ. Isso vale a pena Ressaltar? ressaltar, porque é uma empresa que vem trazendo aí também toda a diferença no mercado, né? Com treinamentos dos seus funcionários, então porteiros, zeladores, pessoal da limpeza. O grupo CGTEC vem trazendo toda essa evolução aí para o setor de terceirização de mão de obra. Então, precisando aí rever aí a questão da terceirização de mão de obra do seu condomínio, grupo CGTEC. Tem mais aí? Tem, lógico que tem. Tem a Orion Lift Elevadores, né? Uma empresa que também está fazendo assim um trabalho de excelência, né? Porque muitos síndicos às vezes pensam, eu já tenho aqui um contrato com uma grande empresa, tal, 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 e a Orion Lift Elevadores vem quebrando esse paradigma, né? Levando muita eficiência aí no atendimento aos seus clientes, né? Peças de reposição, a pronta entrega, né? Sim. Atendimento exclusivo aí com os seus manutencistas lá, os pessoal que atende aí através de motos, né? Tá mais falando das grandes cidades aqui, né? São Paulo é um exemplo disso, um trânsito caótico, qualquer horário, né? Sim. Qualquer dia, né? Então eles têm esse pronto atendimento aí através de motos. Então, 30 minutinhos o pessoal já chega aí no seu condomínio, né? Questão também do retrofit. Então, a Orion Lift Elevadores tá aí a cada dia superando todas as expectativas aí dos seus clientes, né? E dos novos também, né? Sim, Então, sim, sim. procurando uma boa empresa de assessoria de manutenção de elevadores, Orion Lift Elevadores. Olha o QR Code aí na Tchau. tela, o pessoal do comercial lá, pronto para atender vocês. Minha querida Alice, né? Vimos aí que não estamos, né? No País das Maravilhas. Nosso mundo condominial é cheio de problemas, Cheio. né? Recheado. Mas a gente pode, né, dar uma diminuída nisso a Com partir do certeza. momento que mudarmos aí os nossos conceitos, né? Principalmente falando aqui dos síndicos, né? Então, Uhum. existem situações que
que a gente fala assim, economia, né? Ah, precisa fazer economia para isso, aqui, mas tem coisas que não tem como ter economia, né? Então Uhum. tem que estar ali na previsão orçamentária, uma boa administradora, é o tripé, né? Uhum. Uma boa administradora, um bom advogado e um bom Assessor profissional da assessoria técnica técnica condominial, condominial. É né? isso. Isso Seja aí. ele lá o engenheiro, o O arquiteto. arquiteto, mas que tenha esse tripé aí para poder ter uma gestão saudável, né? Que aí vai mudando todo esse conceito, né, na Sim. gestão. Na verdade, você você tá do time do Felipe, né, tá com É, tripé agora. O Felipe é tudo é tríade, tudo tríade, é, Tríade, né. é. Mas assim, você tendo todo esse respaldo, né, para o síndico é super importante esse respaldo, para situações mais diversas que acontecem no condomínio, e a gente sabe que hoje em dia acontecem situações super inesperadas em condomínios, né. Mas você tendo todo esse respaldo, você com certeza você vai garantir um condomínio mais valorizado, tá? Com um desempenho melhor, ou seja, com durabilidade dos sistemas melhores, mais seguro, né? Mais saudável. Então, por exemplo, um exemplo rápido. Você deixa ali a fachada até o cara reclamar que infiltrou, né? Você deixa ali o telhado abandonado até a pessoa reclamar que choveu dentro da casa dela. Tem necessidade, né? Então, quando a gente faz fala de sentido, né? valorização, quando a gente fala de saúde, bem-estar dos usuários, a gente está falando disso, de tentar minimizar isso tudo pro usuário final, que é o condômino, né? Sim, Que é quem paga a conta. que é quem paga a conta. E a gente tem que Exatamente. respeitar. Então, a gente tem que tratar tudo isso com muita responsabilidade. Perfeito. Show de bola. Estamos chegando aí ao final do nosso É muito programa, rápido, né? né? Passa Passa, muito voa. rápido, Como pode? Voa. né? É uma hora e 10 de programa. Boa mesmo, passa muito rápido, né? Gostaria que você deixasse as suas considerações, Uhum. seus canais, como que a gente encontra a Alice. Um, um dos endereços é aqui, ó, no curso da Abrasconde. Daqui a pouco vamos abrir novas turmas aí para vocês. Professora Alice Feitor está aqui com a gente, né? Sim. Isso para a gente é motivo de muito orgulho também. Obrigada. Deixe os seus canais, fale com a Lente da Verdade. A lente da verdade. Fica à vontade, minha querida. Então vamos lá. Pessoal, um último recado que eu gostaria de deixar para vocês é: tenha o seu engenheiro de bolso. Chaveirinho. Tenha o seu chaveirinho aí, um engenheiro de confiança. A gente está trabalhando muito para que você tenha a oportunidade de ter um engenheiro eh, que te entregue o melhor, né? Para você não cair em nenhuma cilada, a gente está trabalhando muito para isso. Os meus canais, você vai me encontrar no Instagram com alicefeitor.eng, né? Ali eu compartilho muito do meu dia a dia nos condomínios, né? E tenho certeza que vocês vão gostar ali do conteúdo, porque eu falo tanto aí para os profissionais da minha área e com certeza contribuo com os síndicos também, né? Você me encontra no LinkedIn também, né? E acho que essas são as formas mais fáceis de me encontrar, na verdade, né? Não, perfeito. Que ali vai ter todo o meu contato. No curso da Brasconde, É com isso aí. certeza. E na família Depache. E no núcleo de engenheiros e arquitetos da Brasconde também. Também, aqui, ó. É. Aqui, ó. E na família Depate, gente. Eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eles acolhem aí toda esses novos profissionais que precisam de instrução, que precisam entrar nesse novo mercado, e eu não poderia deixar de falar, porque eles Isso me aí. abraçaram aí, acho que há 2 anos atrás para mais. Foi bem no comecinho da pandemia que o Felipe começou com esse projeto, e é um projeto que fez muita diferença na minha vida. E é um Show. baita projeto, É. uma baita realidade, né? Com Hoje, certeza. né? Vocês estão de parabéns lá. E a Obrigada. ideia é justamente essa, né? A Depat, ela vai cuidar ali dos profissionais, né, da área, né, os engenheiros, os arquitetos, e eu conversando com o Felipe foi justamente isso. E o núcleo de engenheiros que montamos, né, agora, e vamos já nomear o Felipe, né, como nosso presidente aqui do núcleo, foi justamente para levar esse conteúdo para outra ponta, que são os Uhum. síndicos, que são os condomínios, né? Então acho Com que isso certeza. é fundamental aí.
casou direitinho. Né? Isso aí, geral nível de Evandro, conhecimento, né? missão dada, missão cumprida. Deixa aí as suas considerações, manda uma boa noite aí pra galera. Estamos encerrando aí mais um Pod Síndico. Isso aí. Queria deixar aqui meu boa noite pra vocês. Agradecer a todo mundo que ficou aí até o final. Vocês são quem vai mudar esse mercado condominial. E a gente só consegue mudar fazendo algo diferente, né? E vocês estão aqui buscando o diferente. E Isso aí. aproveitem o canal da Alice, aproveitem aí a Depate, os conteúdos que a gente posta aqui para vocês conseguirem fazer um mercado melhor. Estamos aí para somar com vocês. É isso aí. E lembrando, você que está nos assistindo, né? Não deixe aí de curtir. Gostou do programa? Ó, vai lá e dá um joinha, né? Curtam aí a nossa página, se inscrevam no canal e não esqueçam aí de ativar o sininho, Sim. né? Tô aprendendo a falar essas coisas aqui. E É tem que isso mandar aí. para os meus amigos mais próximos. Isso né? aí, ó. Só Isso isso. é bom, Só hein? isso, é. Aqueles 1000 amigos mais Tem gente próximos. que não tem 10. Se não tiver 1000, tiver 10, já manda para os 10 também. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Foi mais uma vez, é uma honra poder contar com a presença de vocês aqui. E nos vemos aí na próxima terça-feira em mais um Pod Síndico, pessoal. Até lá e um grande abraço a todos.